E aí, pessoal, tudo bem? Gente, eu tô aqui na escola. Como não tem nenhum aluno aqui hoje da sala do segundo B, que eu estou aqui para dar aula para vocês nesse momento, eu resolvi gravar esse vídeo para mandar para vocês, certo? Sobre o conteúdo de hoje, é um vídeo que aí vai ficar interessante não só, claro, para essa sala, mas para todo mundo do segundo ano, certo? Seguinte. Tem um conteúdo que está aqui no material de vocês, esse material que acredito todo mundo recebeu, São Paulo Faz Escola, que é aqui um livro do primeiro semestre, certo? Ele tem aí todas as disciplinas e ele também, claro, evidentemente, ele tem todo o conteúdo a ser trabalhado em arte. Como a gente já está no mês de maio, eu vou tocar o barco, certo? Fazendo aí a recuperação dos conteúdos que vocês não viram ainda desde o começo do ano, mas vamos continuar, né? Vamos trabalhar aí um pouco alguns assuntos deste material, certo? Então, eu quero trazer aqui para vocês uma ideia que aparece aqui no material, ali na página 180, certo? Eu tô com a lousa até aqui atrás de mim, eu vou escrever aqui rapidinho o número da página 180, certo? Eu fiquei na frente, página 180, desculpa aí, né? Nível de localização espacial 0, certo? Eu vou escrever para cá, então, ó, 180, certo? O número da página. Lá na página 180 do material de vocês tem um conteúdo sobre dança. Bom, dança com certeza é um assunto aí que muitos de vocês conhecem, seja porque você dança, porque você gosta de dançar, porque você não dança, acha que não sabe dançar, enfim, mas todo mundo aqui já viu, já ouviu, já pensou qualquer dia aí na possibilidade de dançar, certo? Seja porque você detesta dançar, né? Acha que detesta dançar, ou que não tem aí coordenação motora para isso, seja porque você curte dançar. Bom, a dança, pessoal, ela vai muito além do que aquilo que a gente vê, por exemplo, em teatros ou apresentações formais, né? A gente tem dança social também, a gente tem dança que a gente dança por aí, né? Então, quando você dança, quando você mexe o corpo, seja numa aula de dança, seja numa academia, seja numa festa, numa balada, enfim, quando você dança, né, você mexe o seu corpo, pronto, você está fazendo dança, certo, pessoal? Então, por este motivo, por essa razão, a dança, ela sim está presente na vida da gente, de alguma forma. Então, acredito que todo mundo aqui, mesmo que seja pouco, mesmo que seja só como espectador, já teve experiências de dança. Mas, enfim, apesar desse conteúdo começar com o assunto dança, o primeiro tópico a ser trabalhado aí, na verdade, ele vai um pouco além. Né? Ele não está literalmente, diretamente trabalhado exclusivamente com dança. Ele é um conteúdo que a gente pode relacionar também, por exemplo, com música. Né? Inclusive, eu diria que a música está bem presente nesse assunto, claro, junto com a dança, mas né, a gente não pode esquecer de citar, afinal de contas, né, é outra linguagem artística super importante. E aí eu jogo a pergunta que tem aqui no material. Vocês já ouviram falar em flash mob? Essa é a primeira questãozinha aí de sondagem que aparece para vocês. Flash mob, já ouviu falar disso? Não? Bom, vamos pensar assim rapidinho nas palavras, certo? Flash, o que é flash? Flash, pensa lá, quando você vai tirar uma fotografia, você vai ou não vai ligar o flash. O flash é um né, de luz, é um instante de luz, né, não é uma lanterna, não é algo que fica ali ligado o tempo todo. Assim como o flash de uma câmera fotográfica, o flash aí tem esse sentido de ser algo que acontece do nada, né? Assim, ele acontece instantaneamente. E mob vem de mobilização, de mobilization, afinal de contas o termo é um termo em inglês, então flash mobilization. Isso, na verdade, seria então, a gente traduzindo aí mais ou menos, seria uma mobilização instantânea, certo? Algo que acontece inesperadamente, ok? Por exemplo, a gente, para entender de verdade o flash mob, né, o que ele é mesmo, o que ele representa dentro da arte, a gente precisa fazer aqui algumas relações. Por exemplo, entre a arte e o público, certo? Então, ou seja, você não precisa exatamente dançar, tocar um instrumento, cantar, pintar, desenhar para estar em contato com a arte, ok? Você pode simplesmente ser um
observador, você pode ser aí um interessado ou até um desinteressado, mas enfim, é impossível viver nesse mundo sem contato algum com a arte. O fato é, num flash mob, esse contato do público com a arte, ele acontece de modo inesperado. Por isso, né, o flash. Então, o que acontece? Você tá ali andando na rua, você tá numa praça, você foi ao supermercado, você foi passear no shopping, você foi pegar um ônibus na rodoviária, você não está ali preparado, esperando uma manifestação artística, ok? É diferente, por exemplo, de você sair de casa para ir para um show. Você sair num barzinho que tem ali alguém tocando um violão e você vai ter que, né, pagar o cover, né? Você vai ver ali um show de alguém que vai tocar um violão, vai cantar, enfim, vai ver uma banda. É diferente, por exemplo, de você ir numa balada que você sabe que vai ter uma música, seja com um DJ ou com uma banda, né? É diferente de você sair de casa e ir para um cinema assistir um filme, ou ir assistir uma apresentação de dança, um grupo de teatro. É diferente, né? Você se prepara para isso. Eu vou até uma exposição de arte, né? Eu vou no museu, numa galeria, eu vou num show, eu vou num concerto, eu vou, enfim. É diferente. Agora, o flash mob, esse contato da arte com o público, essa interação, ela acontece sem que o público esteja diretamente preparado. O público não é avisado, vai acontecer agora uma apresentação. Não é. A apresentação, né, a arte aí, ela acontece de modo inesperado em lugares inesperados. Então não é, por exemplo, num lugar específico para a arte. Por isso que eu citei, assim, você está andando na rua, numa praça, na rodoviária, no supermercado, no shopping, você não foi ali naquele lugar pensando, vou assistir uma apresentação musical, vou assistir uma apresentação de dança, não, mas ela acontece. Então, o flash mob nada mais é do que isso, é uma apresentação performática, né? Ou seja, ela não é uma coisa física, né? O que usa o corpo todo, então os artistas vão aparecer ali, as pessoas envolvidas vão estar ali mexendo o corpo, dançando, tocando um instrumento, cantando, enfim, e o público vai ser pego de surpresa, certo? Isso é um flash mob. Eu vou contar para vocês, inclusive depois eu vou colocar link de alguns flash mobs bem conhecidos, importantes. Se você der um Google, né, se você colocar na internet, seja no Google mesmo, seja no YouTube, flash mob, você vai ver um monte de flash mobs. Alguns muito, muito, muito legais. Vou contar para vocês um que aconteceu na Hungria, inclusive no material de vocês, ele está ali como uma sugestão, né, como um link sugerido para vocês, que foi uma performance que é o primeiro item aí do livro, que fala assim, We Will Rock You Musical Hungary Flash Mob. Ele aconteceu num hotel chamado Hotel Budapeste, né, Continental Hotel Budapeste, e esse flash mob ele é muito inusitado, eu acho ele muito interessante, porque assim, se é inesperado, né, se é uma manifestação artística que acontece num lugar inesperado, sem que o público esteja ali para aquilo exatamente, né, o contato da arte com o público, ela traz essa surpresa, é evidente que as pessoas gravam, né, sempre tem alguém do grupo, sempre tem alguém ali que é colocado para gravar, para filmar, para ver a reação das pessoas em volta, né, isso que é interessante, isso muitas vezes traz a graça nos vídeos de flash mob na internet. O que acontece nesse específico, nesse flash mob que aconteceu nesse hotel Budapeste? Um cara começa a fazer uma batida na mesa da recepção do hotel. Se você já ouviu essa música, né, que eu falei para vocês, que está aí escrito no material, lá na página 180, We Will Rock You, é uma música do Queen, certo? Que é bastante conhecida, mesmo se você não for fã de Queen, de rock and roll, enfim, provavelmente você já deve ter ouvido. E é uma música que tem aquela batida bem conhecida, né? E o cara, se eu bater na mesa, vai chacoalhar tudo. Mas enfim, o cara começa. E o cara começa a fazer essa batida com força na recepção do hotel. E o recepcionista fica desesperado, o que é esse maluco fazendo esse barulho? E as pessoas começam a ficar desesperadas e liga chamando o gerente, né, as pessoas que trabalham no hotel. E aí o gerente tenta falar com ele, e o cara lá, pum, pum, pá,
Tá. E aí, de repente, alguém começa a bater também do outro lado, e não sei o que, batendo do outro lado, e quando você vê, tem uma galera fazendo isso, e aí já surge alguém com uma guitarra, e aí uma outra pessoa sobe na mesa e arranca, a moça que trabalha no hotel, ela também estava ligada a isso, ela tira assim, abre o trailer dela, e ela tá com uma blusa escrito rock and roll, e ela começa a bater palma, e eles começam a dançar, de repente o lobby do hotel foi transformado numa espécie de show de rock and roll. Então, assim, isso é um flash mob. Quando você mobiliza, então esse mob de mobilização, as pessoas, o público, sem que o público estivesse preparado para isso. Então, as pessoas não sabiam, é algo surpresa. É uma coisa que acontece do nada. Então, é bem interessante. Tem alguns outros, tem, por exemplo, um bem famoso que eles fazem, por exemplo, a música do Rei Leão, o Rei Leão da Disney, aquele... Eu não sei cantar direito isso, tá? Mas provavelmente você de criança já assistiu o Rei Leão, então você já deve ter ouvido essa musiquinha. E aí é a mesma coisa, do nada, assim, um cara puxa isso, aí de repente umas pessoas também, e quando se vê, uma galera tá cantando, Enfim, é muito interessante isso. Então, o flash mob, ele é isso, ele é fazer com que as pessoas que estão em lugares não usualmente dedicados à arte, à cultura, recebam essa manifestação de modo inesperado, como uma surpresa, certo? Então, isso que é flash mob. E aí, até, tem aqui no material perguntando, e você, por acaso você já participou de um flash mob? Pode ser. Algumas academias de dança, algumas escolas de teatro, algumas escolas de música, eles costumam fazer esse tipo de coisa, até mesmo para fazer com que os seus alunos, para fazer com que essas pessoas que estão aí se formando dentro desse universo, para que elas tenham essa ação, para que elas até fiquem mais desinibidas, porque assim, apresentar-se diante de um público exige um trejeito, exige aí que você esteja preparado para isso. É sempre comum, vai dar dor de barriga para alguns, friozinho na barriga, nervoso e tal, mas se você vai trabalhar com isso, se você quer ser bailarino, se você quer ser bailarina, se você quer ser músico, se você quer ser ator, enfim, se você quer trabalhar com o público, até para ser professor, você tem que ter trabalhado isso dentro de você, de se apresentar, de falar diante do público, de estar ali presente. Então, o flash mob acaba sendo aí, então, uma ferramenta usada até por escolas, como eu estou falando, de arte, tá bom? E aí, o terceiro item pergunta para vocês, se vocês já leram ou viram alguma reportagem na televisão ou na internet falando sobre flash mob. E aí, o que vocês acharam, tá certo? Então, o que eu quero de vocês nesse momento? Eu quero duas coisas. Primeiro, eu quero que vocês vejam alguns flash mobs, caso você nunca tenha visto, ok? Aí nesse terceiro item pergunta, e aí, o que você achou? Se você nunca viu, eu vou pedir que vocês entrem na internet, tentem ver esses links sugeridos aqui no material de vocês, ou então, gente, foi como eu disse, digita lá no Google flash mob, digita no YouTube flash mob, digita aí no Instagram, digita enfim, qualquer plataforma aí que você conheça, mas principalmente no Google e também no YouTube. No YouTube é bacana porque tem vídeos, então é mais legal. Então, digita flash mob ou copia o link que tem aqui no material de vocês, vê aí algumas ideias, assista a alguns flash mobs. É evidente que a emoção, de você estar ali no espaço, ser pego de surpresa, é muito interessante, eu mesma vivenciei uma experiência de flash mob meio bizarra, que eu achei até, eu confesso que eu fiquei assustada porque eu estava dentro de um avião e eu tenho medo de voar, de avião, eu tenho medo mesmo, eu sou uma tonta talvez, mas eu adoro viajar, mas morro de medo de avião. E eu estava num voo, eu e mais um amigo, porque, enfim, eu ia fazer uma viagem com outros amigos, mas os voos foram todos divididos, tava só eu e um amigo que tinha mais medo de avião ainda que eu, imagina. E aí, de repente, uma moça levanta do banco e ela começa a dançar, e aí começa no avião voando, gente, no meio do céu, assim, enfim. E aí, resumindo a história, tinha um grupo dentro do avião de bailarinos de country,
né, de música caipira americana. Eles estavam dançando country, eles iam se apresentar num festival na Flórida, e eles estavam ali dentro do avião, enfim, e eles começaram a dançar, e chapéu, e teve gente que cantou, e aí o cara tirou um bandolim, eu falei, meu Deus, né, tá acontecendo um flash mob no avião, o avião vai cair, né, eu fiquei desesperada com medo do avião cair. Então eu nem curti tanto o flash mob nesse sentido, porque eu tava com medo, eu falei, o que é essa galera louca de pé, né, no avião? Mas enfim, mas foi divertidíssimo, né? Eles inclusive tiraram o comissário de bordo, né, o pessoal para dançar, muito legal. Então assim, vivenciar o flash mob também traz uma experiência com a arte interessante, né? E inclusive uma das propostas aí do material de vocês é que a gente faça um flash mob, né? Que a gente organize essa vivência de realizar um flash mob. Quem sabe quando vocês voltarem mais de vocês no presencial, a gente pode organizar isso, independente de a gente estar lá no segundo semestre, certo? Então é isso. A liçãozinha de vocês aí em arte essa semana é buscar, pesquisar o que é flash mob no visual, né? Porque eu já expliquei para vocês aí na teoria. E aí você contar para mim o que você achou disso, né? O que você imaginou, enfim, o que é, como que você achou, né? Tenta contar para mim aí um pouco dessa experiência a partir desses vídeos, ok? Que você viu, ou caso aí de repente você já viu de verdade um flash mob, conta para mim também para eu saber o que você achou, né, dessa vivência. Ou ainda, quem sabe alguém aí já participou de algum flash mob, por exemplo. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu espero vocês. A gente tem uma aula aqui na escola amanhã. Então, enfim, é isso. Eu espero que vocês, quem tiver afim aí, venha pra gente conversar mais. E é isso por enquanto, certo? Vou deixar, como eu disse, alguns links para vocês. Um abraço, tchau, tchau. E a gente se vê.